Vamos ao nosso giro de notícias aqui na Tribuna da Imprensa. Hoje é segunda, dia 27 de janeiro. Milhares de palestinos começaram a retornar para o norte da faixa de Gaza nesta segunda-feira, após autoridades chegarem a um acordo para libertar um refém israelense. Uma passagem foi aberta em direção ao norte de Gaza. Imagens publicadas nas redes sociais mostravam filas formadas por milhares de pessoas caminhando por estradas de areia devastadas após mais de um ano de ataques aéreos israelenses. Apesar da libertação, algumas pessoas preferiram aguardar no sul da faixa de Gaza, porque tudo está demolido, as casas foram destruídas e as pessoas só podem dormir nas ruas e não há ajuda, segundo quem está lá. A segunda etapa deve se iniciar em 3 de fevereiro, no 12º dia do acordo de paz. Essa fase inclui a libertação de mais reféns e prisioneiros. O Ministério da Justiça israelense disse que deve libertar no total até 1.904 pessoas, entre elas 737 que estavam presas por razões diversas e 1.167 palestinos que foram detidos na faixa de Gaza durante a ofensiva terrestre das Forças de Defesa de Israel. A previsão é que a libertação dos reféns e prisioneiros dure 42 dias. A terceira e última fase do acordo de cessar-fogo também deve ser iniciada em 3 de fevereiro. Será quando vão se iniciar as negociações para a reconstrução da faixa de Gaza. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou neste domingo o início de uma operação de fiscalização de imigração em Chicago. Essa operação envolve múltiplas agências. O objetivo é aplicar a lei de imigração dos Estados Unidos e preservar a segurança pública e a segurança nacional, mantendo criminosos estrangeiros potencialmente perigosos fora das comunidades. Funcionários do Departamento de Justiça afirmaram ao jornal The New York Times que as agências responsáveis pelo cumprimento da medida realizariam tais operações nos próximos dias. O número de pessoas presas em Chicago e em outras cidades, no entanto, não foi divulgado. As medidas são parte do esforço do governo de Donald Trump de fazer prisões e deportações de imigrantes em situação irregular no país. Mas o governador do estado de Illinois, J.B. Pritzker, disse em entrevista que só cooperará com as autoridades federais em relação aos criminosos violentos estrangeiros sem documentos. J.B. Pritzker falou que as pessoas são cumpridoras das leis, que trabalham, que têm famílias nos Estados Unidos, que estão lá há 1 ou 2 décadas, que são vizinhas e familiares e não causam problemas no país, terão a situação regularizada. O presidente Lula é desaprovado pela maioria dos brasileiros, segundo pesquisa do Genial/Quest. A pesquisa foi divulgada hoje e revela que 49% dos brasileiros desaprovam Lula, enquanto 47% aprovam o trabalho do presidente. Os que não sabem ou não respondem somam 4%. É a primeira vez que o índice de desaprovação supera o da aprovação. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Foram entrevistados 4.500 eleitores em todo o Brasil, de 23 a 26 de janeiro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A piora na aprovação se deu com mais força na região Nordeste. Também houve piora no eleitorado de quem tem rendas baixa e média. A avaliação sobre o desempenho da economia nos últimos 12 meses permanece negativa em relação às pesquisas anteriores. 39% das pessoas consideram que a situação piorou. E a explicação é: o preço dos alimentos continuou subindo no último mês. É o que reclamam 83% dos entrevistados. Fora que para 50% dos entrevistados o país está na direção errada, principalmente porque Lula não cumpriu suas promessas de campanha. Os entrevistados reclamaram também da confusão sobre a possível regulação do Pix, com 11% dos entrevistados. Venda de remédios em supermercados? E como ficam as farmácias, mesmo que essa venda seja de remédios sem prescrição? Essa possibilidade desencadeou uma troca de argumentos entre os setores. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias repudiou a ideia, principalmente porque as redes poderiam perder clientes.
O setor de farmácias indicou que os medicamentos sem prescrição representam 30% de suas vendas e que, por isso, o impacto da possibilidade da venda em supermercados seria desastroso para as farmácias. Fora isso, as drogarias seriam praticamente obrigadas a diminuir os preços para concorrer com os supermercados. O principal argumento das farmácias, contudo, é de que, apesar de não exigir receita, estes medicamentos contêm riscos e exigem indicação específica. Segundo as farmácias, os clientes esclarecem dúvidas junto a farmacêuticos em 68% das vezes em que compram estes remédios. Em resposta, a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, incluiu em sua proposta a necessidade de contratação de farmacêuticos para esclarecer dúvidas dos consumidores, seguindo o formato das farmácias. O governo já se posicionou contra a proposta e o tema está em discussão na Câmara dos Deputados. Um investidor resolveu trabalhar do computador em alto mar e faz isso há pelo menos 20 anos. Eu estou falando do estilo de vida de Mário Salcedo, um ex-executivo financeiro que decidiu transformar os navios de cruzeiro em residência permanente. Por mais de 2 décadas, o cubano fez dos oceanos uma moradia. Ele navegou em mais de 1.000 cruzeiros a bordo da frota da Royal Caribbean. Foi no final dos anos 90, aos 47 anos, que Mário tomou essa decisão. Ele estava cansado da vida corporativa, até que ele resolveu simplesmente viver em alto mar, rodando o mundo em cruzeiros. Foram mais de 100 cruzeiros consecutivos, experimentando diferentes rotas até identificar os navios e itinerários que melhor atendiam às suas necessidades. Trabalho no computador, mergulhos em águas cristalinas, danças de salão pelo navio. Seus dias em alto mar são desse jeitinho. Mário até perdeu o costume com a terra firme. Sim, mas quanto custa ter esse estilo de vida? Só para se ter uma ideia, uma cabine com varanda pode custar cerca de 100 mil dólares ou pouco mais de 500 mil reais por ano. Pacotes de 3 a 4 anos de hospedagem podem custar até 1 milhão de reais. Para comprar um quarto num navio, ter uma residência marítima, o preço varia de 3 milhões de reais a 53 milhões de reais. Além disso, os moradores de um navio cruzeiro residencial devem pagar uma taxa mensal para ter acesso a todos os serviços de alimentação. E aí, gostou da ideia? Toparia viver essa aventura se tivesse condições financeiras, hein? O Giro de Notícias fica por aqui. Outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Eu volto amanhã. Um grande beijo. Tchau!